Na minha percepção, assim, existem benefícios em ser life e existem benefícios em trabalhar com business. E claro que, assim, não sou eu que vou definir realmente se a pessoa ela vai, de fato, numa área ou outra, ou até se ela vai nas duas áreas, entendeu? O Coach pelo Mundo é um movimento global para a unificação de coaches e profissionais da área de desenvolvimento humano que estão comprometidos em impactar vidas e construir um legado de riquezas. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Coach pelo Mundo. Aqui nós discutimos as ideias e estratégias para você ter uma vida de propósito e viver 100% online de coaching ou dos seus conhecimentos da área do desenvolvimento humano. Eu sou o Vitor da COP. Tiago Benevides por aqui. E hoje a gente vai responder a pergunta se você deve atuar como life ou business coach. Muito bem. Então, Thiago vamos Benevides lá, por aqui. Thiago, né? Pessoal que está iniciando na área do coaching e sendo profissional de desenvolvimento humano, hoje vai descobrir se é interessante para ela ser life ou business, o que é life ou business, né? Deixo com você tirar essa dúvida da pessoa. Ok. Dois termos em inglês, né, mas que é simples de entender. Quando a gente está falando de life, está falando de vida, a gente está falando de business, a gente está falando de negócio. Né? Acho que até aí é bem simples para quem está acompanhando a gente. Porém, quando a gente está falando na área de atuação mesmo em si, existem profissionais do desenvolvimento humano, ou como coach mesmo em si, que chega um momento em que a gente já fez um podcast falando sobre nicho, né, sobre como se posicionar ali, ser um generalista, ser nicho. Na minha percepção, assim, existem benefícios em ser life e existem benefícios em trabalhar com business. E claro que, assim, não sou eu que vou definir realmente se a pessoa ela vai, de fato, numa área ou outra, ou até se ela vai nas duas áreas, entendeu? Porém, quando a gente está falando da pessoa se posicionar em life, a gente está falando da pessoa trabalhar em ajudar problemas, em grande parte das vezes, que se relacionam com a vida pessoal da pessoa. Às vezes vai ser no relacionamento dela com o marido, com a esposa, com o filho. Às vezes vai ser para ela poder emagrecer. Às vezes vai ser no relacionamento dela com o dinheiro. Às vezes vai ser para ela parar de procrastinar. Às vezes vai ser para ela se tornar mais produtiva. Penso eu que, assim, e aqui a gente está falando de life. Quando a gente está falando de life, de coach para a vida ou desenvolvimento humano para a vida, consultoria e mentoria para a vida, de qualquer forma vão existir benefícios que a pessoa vai pegar na vida dela e que ela vai acabar tendo resultado também nos negócios. Por exemplo, se ela for uma pessoa mais produtiva, se ela for uma pessoa mais focada, se ela for uma pessoa que procrastina menos, se ela for uma pessoa que tem um relacionamento melhor com os amigos e com a família, e com o marido, com a esposa, com a mulher, isso, sem sombra de dúvidas, acarreta também no resultado dela nos negócios. Porém, quando a gente está falando aqui de coach, ou desenvolvimento humano, de comportamento humano, existe também o posicionamento de se tornar um profissional, por exemplo, dessa área, voltado para o desenvolvimento de empreendedores ou de negócios. Por exemplo, a pessoa que quer ajudar a crescer vendas. Então a gente está falando já, né? Poxa, eu vou ser um especialista em ajudar empreendedores a crescer as vendas. Eu vou ajudar, por exemplo, empresas a aumentar o faturamento. Eu vou ajudar líderes a conseguirem aumentar a produtividade da sua equipe. Eu vou conseguir ensinar técnicas de negociação ou ferramentas de negociação. Eu vou fazer um coaching com donos de negócio para eles tomarem decisões melhores no negócio. Então, quando a gente está falando sobre esse posicionamento entre life ou business coach, ou algum conhecimento nessa área de desenvolvimento humano, é porque existem diferenças entre o que as pessoas vão perceber de você, o que elas vão comprar de você, talvez como que a pessoa vai se vestir, talvez como que ela vai se comportar, como que ela vai... Por que o Thiago não está aqui agora de terno e gravata para poder fazer esse podcast, entendeu? Porque isso não tem conexão com quem está acompanhando esse podcast. Talvez possa ter conexão com uns, talvez possa ter desconexão com outros, entendeu? Agora, no meu ponto de vista, assim, o que eu estou querendo trazer entre life e business é que de fato, vai trabalhar a habilidade das pessoas mais voltada para negócio e outro vai trabalhar mais
voltadas para a vida, né? Vou dar um exemplo aqui agora bem claro disso, né? Mesmo você não sendo coach, né, Vitor, assim, mas eu acredito que coaches são profissionais que conseguem levar a pessoa do ponto A para o ponto B, o teu posicionamento é business, porque, por exemplo, você não consegue vender copy, até poderia, né, mas você vai vender copy para vida pessoal de alguém? Talvez ensinar a mãe a persuadir melhor o filho, talvez ensinar o pai sei lá, persuadir melhor ao filho, ou o pai convencer melhor a esposa a fazer alguma coisa. Então, basicamente, eu acredito que o teu posicionamento, tanto agora quanto no futuro, é mais direcionado para negócio. Uma copy para life que eu até cheguei a conversar com pessoas que estão buscando emprego, né? Como se vender para uma empresa. Uhum. Poderia ser. Conseguir um emprego. Uhum. Mas, enfim, os princípios da persuasão servem para tudo, mas não na construção da copy mesmo, para a gente sempre vai aqui a conversa de copy é sempre um cliente, é sempre realmente prospecto, leads, é mais realmente relacionado com business mesmo. Uhum. Totalmente. Então, assim, para deixar claro aí para quem está chegando agora, né, a gente está falando de que pode existir esses dois posicionamentos. E aí não compete a mim falar para a pessoa qual que é mais interessante dela se posicionar. Porém, com base na minha experiência de vida e de negócio, eu posso trazer aqui algumas reflexões, algumas conclusões que eu cheguei por, de uma forma ou de outra, ter programas e experiências que envolvem as duas áreas, tanto programas e experiências para desenvolvimento pessoal, quanto programas e experiências para desenvolvimento de negócio, entende? Então, qual é a importância de cada um, assim, na sociedade mesmo? Na sociedade, não só categorizar life, business mesmo, porque os dois são importantes mesmo. Agora, a importância de cada um que eles fazem, né, da sociedade no geral, qual que é? Eu penso que é importante entender que, de qualquer maneira, o desenvolvimento do ser humano vai acontecer, entendeu? Porque até a pessoa que ela se posiciona para negócios, ela vai estar desenvolvendo uma pessoa, ela não está desenvolvendo o negócio em si. Negócio só funciona porque existem pessoas. Pessoas trabalham para negócios, pessoas produzem para os negócios. Então não existe uma empresa sem alguém, sem pessoas trabalharem, entende? A empresa, as delas são consequências de pessoas. Então, de qualquer maneira, o próprio desenvolvimento do Life Coach, ele reflete em consequências em negócios. Isso daí é ou do Life Coaching ou de qualquer área do desenvolvimento humano e do comportamento humano. A diferença é que eu penso que, assim, quando a gente está falando de Life, a gente está falando de desenvolver o ser humano para ele se tornar melhor para ele, para as pessoas que estão ao redor dele e, por consequência, né, para a sociedade ser uma sociedade melhor, pessoas mais autorresponsáveis, pessoas que, enfim, acreditam que a vida pode ser mais, querem sair da média, que querem crescer e tudo mais. Quando a gente está falando de desenvolver para o negócio, que é uma área que eu gosto bastante também, até pela minha formação, minha primeira formação em coaching, ela ter sido voltada para business coaching, né? A ideia realmente é mais voltada a desenvolver competências nas pessoas para que elas possam desenvolver os negócios. E na minha visão de mundo, numa visão mais até capitalista, né? Eu moro nos Estados Unidos e mesmo se eu morasse no Brasil, minha visão continuaria sendo capitalista, porque é o que funciona. Aí pode ter a galera da política e tal, o objetivo aqui não é falar de política, mas o objetivo é de falar que o empreendedorismo em si, os negócios em si, eles transformam o mundo, sabe? O governo, o Estado, ele não transforma tanto quanto o empreendedorismo pode transformar, porque o empreendedorismo que vai gerar a maioria dos empregos, são os microempreendedores
O maior, eu tenho quase certeza desse dado, eu não sei a estatística, mas o maior faturamento do Brasil ele vem de micros e pequenos empreendedores. É a pessoa que ela vende o cachorro-quente, é a outra que vende a costura, é o carinha que presta serviço para outro, é o pintor, é o mecânico ali. Esses pequenos negócios que movimentam a maior parcela da economia, no caso, na economia brasileira. Então, e existe posicionamento para esse tipo de pessoa também, né? Então, muito também do que acaba se trabalhando no lado de trabalhar com business é de você estar entrando num mercado de você, na verdade, ajudar pessoas a fazerem mais dinheiro. E que é um mercado diferente de quando a gente está falando de trabalhar no life coaching. No life coaching ou em algum desenvolvimento pessoal, seja em curso, seja em consultoria. Para o desenvolvimento pessoal, não necessariamente o objetivo inicial é ganhar dinheiro. A pessoa, muitas vezes, ela não está no objetivo de ganhar dinheiro. Quando a gente está falando de negócio, muitas vezes como que minha empresa cresce, como que minha empresa fatura mais, como que minha empresa tem mais lucro, como que minha empresa tal coisa. E isso daí, cara, traz uma diferença gritante em relação à contratação desses serviços. Tá? E aqui a gente pode até falar um pouco disso, porque é difícil. Não vou falar que é difícil, não. Tá? Vou só falar. Existe uma diferença entre, por exemplo, a pessoa ela contratar um processo de life coaching para que ela, por exemplo, emagreça 6 quilos. Tá? E existe a diferença, por exemplo, de um líder de uma empresa ele contratar o mesmo processo com determinadas quantidades de encontro para a empresa dele sair de 50 milhões de faturamento para ir para 100 milhões de faturamento. E claro que existem habilidades diferentes para ambos os profissionais. Talvez a prestação de serviço no tempo seja a mesma. Talvez ambos fizeram 10 encontros, 10 consultorias, 10 mentorias, né, de 2 horas e um saiu de 50 milhões, foi para 100 milhões de faturamento, outra pessoa ela foi lá, ela tinha 80 quilos e agora ela está pesando 74 quilos. Existe diferença na remuneração de quem oferece isso, entende? Então, são resultados completamente diferentes. Então, na minha percepção, assim, pensando em negócio, estar num negócio em que você ajuda pessoas a ganharem mais dinheiro pode parecer ser mais lucrativo, pode parecer que existe uma percepção de se gerar, de ter tickets mais altos. É só uma percepção, não quer dizer que é realidade, não quer dizer que é verdade, porque é diferente, Vitor, as pessoas elas se sentirem, por exemplo, você falar, você vai crescer 30% da tua empresa e você vai ficar 30% mais feliz. Como que a gente measure, como que a gente consegue medir o que é 30% mais feliz, o que é 50% então, mais feliz, né? Agora, o crescimento de uma empresa de negócio. Então, o que me encanta também no desenvolvimento do business, para ser conhecimentos voltados para a área do business, é que a gente consegue ter medições do resultado específico do que a gente está trazendo. E às vezes na linha do life a gente não consegue ter essas medições, mas claro que isso daí vai depender muito da paixão de cada um, do que linha realmente que elas estão querendo seguir, e pode ser que elas vão seguir as duas linhas, assim como eu faço. Eu tenho uma linha de experiências, de infoprodutos que ajudam as pessoas no desenvolvimento pessoal dela, e tem linhas de mentorias ou de imersões que ajudam as pessoas a crescerem os negócios dela, como é o próprio caso mesmo do Movimento Coach pelo Mundo, né? É muito mais do que um programa, né? É um movimento e não é desenvolvimento pessoal. Também tem desenvolvimento pessoal, mas a questão mesmo é desenvolvimento de negócio, entende? Muito legal. E como que as pessoas procuram em um business coach e um life coach, por exemplo? Então, eu não penso que elas procuram um life coach, um business coach, entendeu? Elas procuram, na verdade, a solução do problema que ela está tendo, né? E assim, qual é o problema que ela está tendo de fato, né? Por exemplo, no lado do business coach, poderia ser uma coisa no sentido, poxa, minha empresa não dá lucro.
minha empresa não vende, né? Eu não vendo, eu estagnei. Eu estagnei na vida. Estagnei na vida não, eu estagnei no negócio. Meu negócio ele está faturando a mesma coisa há 2 anos seguidos. Eu não consigo aumentar o tamanho da minha equipe, eu não diminuo o tamanho da minha equipe, eu cheguei no platô. Então, esses são problemas que provavelmente passam na cabeça dos empreendedores que vão fazer com que eles busquem, provavelmente, essas soluções. A solução em si pode acabar sendo o processo de coaching, mas eles não vão ter um clique do nada, né? Caramba, acordei hoje e entendi, eu preciso de um business coach. Eu acho que é muito pouco provável das pessoas terem cair essa ficha, entendeu? Ela vai querer buscar a solução desse problema, entende? Uhum. Eu acredito que a pergunta tem mais um sentido se a pessoa é capaz de resolver o problema mesmo, que o problema talvez ela esteja ciente, né? Pegar ali a escala de consciência mesmo da pessoa de consciência, agora de buscar a solução ideal em um coaching mesmo. O que talvez a empresa esteja buscando, eu não vou resolver o meu problema com isso, mas sim com esse cara que é coach e eu vi que ele pode resolver um problema. Então, talvez, ou então é uma pessoa que quer emagrecer, ou então quer ganhar mais dinheiro, aí ela, em vez de buscar o conselho de um estrategista financeiro, por exemplo, né? Que é uma outra área que não tem nada a ver com relacionado ao coach, mas sim com um coach mesmo, de ajudar ela ver num coach o que ela vê para ir com o coach mesmo, ter a escolha do coach. A natureza da pergunta seja mais essa. Sim, então, claro, isso daí envolve marketing, né? Sem sombra de dúvidas, é a pessoa conseguir expor os benefícios do que o trabalho dela pode trazer para aquela empresa, ou para a pessoa física, né? No caso, né? Ali para a pessoa física no sentido de quem está em busca do life. Para quem está querendo ter um negócio online, para quem está querendo, né, ser ou fazer parte de um movimento que nem o Coach pelo Mundo, ela tem que entender de que na internet o que a gente faz para as pessoas tomarem a consciência desses problemas que elas têm, o que elas fazem é gerar valor, gerar conteúdo de valor, entende? Então, assim, eu quase nunca, ou posso dizer, nunca promovo, por exemplo, as minhas mentorias, seja mentoria em grupo ou seja mentoria individual. Porém, isso não quer dizer que eu tenho uma fila de espera, tanto para mentoria individual até para mentoria em grupo. Por quê? Porque, na verdade, eu só falo que existe isso, entendeu? Então, talvez alguém que esteja ouvindo agora nem sabia que eu tinha isso. Mas eu não estou promovendo. E eu falo disso no sentido de... Eu não quero ficar convencendo as pessoas para fazer parte da minha mentoria em grupo. Eu fico mostrando para elas o valor que tem, o que eu sei e o que eu compartilho. Em algum momento, vira a chave dessas pessoas que eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio. E provavelmente pode ser, né? Vai ser que vai passar na cabeça dela, caramba, o Thiago pode me ajudar com isso, porque ele tem aquele grupo lá, ele tem aquela mentoria, ele tem aquele curso, ou ele tem aquele evento, ele tem aquela experiência, entende? Então, para quem está aí querendo, né, entrar nessa linha, o conteúdo nas redes digitais, nas redes sociais, é o que faz com que as pessoas tomem consciência em si de como que você pode ajudar ela. E aí você vai ter que compartilhar o que você conhece, o que você sabe, resultado que teus clientes tiveram, se você já teve algum cliente, você começar a colocar para fora ali verdadeiramente, né, o que de fato essas pessoas podem conseguir de resultado. Seja na vida pessoal dela, seja na vida profissional, no caso do negócio dela, entendeu? Legal. E qual seria, assim, os pré-requisitos de um coach ou de uma pessoa que queira ser coach na área de life, tanto com uma pessoa que queira ser coach na área de business? Legal. Bom, eu sou muito da ideia, né? Ainda não li o livro dele, mas eu ouvi falar muito bem, do Nassim Taleb, né, que ele fala do termo, né, Skin the Game. Se não me engano, até o título de um livro. Que é da pele em risco, né? Você tá vivendo aquilo ali que você tá propagando, né?
Eu penso que é muito difícil, por exemplo, alguém querer ensinar liderança sem ter sido líder de alguém. Talvez líder de si mesmo. Porém, entender que faz parte do processo de aprendizado da pessoa ela se tornar líder. Né? Ninguém nasce líder. Na verdade, todos nascem líder, mas nem todos desenvolvem essa habilidade. Mas todos nascem líder, mas nem todos vão desenvolver essa habilidade. Nem todos vão optar por desenvolver essa habilidade. Eu sugiro assim que as pessoas elas têm muito, às vezes, muito medo de querer abordar sobre um assunto se ela ainda não teve resultado em si naquele assunto, entendeu? E assim, existem conceitos que eles são conceitos que às vezes eles podem passar de geração por geração. Claro que a gente vai ter muito mais... Como que eu posso dizer? A gente vai ter muito mais credibilidade de passar um conhecimento se a gente vive algo e se a gente tem resultado com algo do que se a gente não tem resultado com aquilo. Né? Então, imagina, a pessoa que trabalha com coach de emagrecimento e ela tem 350 quilos, né? Ou ela tem 250, ela está com o corpo fora de forma. Como convencer os outros de ficar em forma se ela não está vivendo aquilo? Por exemplo, uma pessoa que vai ensinar sobre vendas, ela mesma não está vendendo. Como que ela vai convencer os outros daquilo? Então, assim, eu fiz faculdade de desenho industrial, eu falei disso no podcast, né, Sua História Pode Mudar o Mundo, que foi o nosso primeiro podcast. Eu tinha muitos professores que eles só tinham experiência acadêmica, eles falavam do mundo das agências sem ter a experiência real, do mundo real, de como que é um cliente cobrando, de como que é um cliente querendo alteração, de como que o cliente, sei lá, chora o preço, como é que ele viveu o mundo real, entende? Então, eles não tinham a experiência da prática, então aquilo ali era uma coisa que me fazia refletir. Caramba, ele está falando, mas está falando exatamente com base no quê? Só no conhecimento do livro? Só no conhecimento aqui acadêmico? E no mundo de hoje, acredito eu que tem muito mais valor a experiência da vida prática em si, porque é onde está o verdadeiro aprendizado, do que necessariamente no conteúdo que está no livro, no conteúdo que está nas apostilas, ou enfim, solto aí pela internet, entendeu? Uhum. Então é viver primeiro, né? O que ela quer, talvez, passar para uma outra pessoa e enfim, ela poder atuar logo após. Seria isso? Logo após você... Eu penso que esse é um bom caminho, né, cara? Assim, como que você... assim, claro que quando a gente fala de coaching, o coach ele não necessariamente ele precisa ter vivido aquilo para poder ele fazer as perguntas de coaching. Agora, se a gente está falando de mentorias, né, aí sim já é o ponto. Vou dar um exemplo. Como que eu poderia querer ensinar alguém a criar um negócio digital ou viver 100% online se eu não viver 100% online? Que credibilidade eu teria para isso? Sabe? Por exemplo, eu vou te ensinar a ter um negócio 100% online, você viver de coach 100% online. Tiago, você vive de coach 100% online? Não, eu tenho um emprego de 9 às 6, entendeu? Então eu acabo sendo uma farsa se eu sou isso, entendeu? E a máscara cai. Agora, no momento em que eu percebi que eu criei um negócio, que eu vivo 100% digital, que eu crio minhas rotinas, que eu crio meus horários, que eu trabalho do jeito que eu quero, da forma que eu quero, né? dentro da minha origem, dentro do meu modelo de negócio, eu sei como criar isso porque eu vivi isso na minha vida. Eu vivi isso na minha experiência. E por ter vivido, eu posso compartilhar o que eu fiz, como que eu fiz, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, para poder conseguir alcançar esse resultado. E porém, mesmo assim, eu tenho a habilidade de atender, se eu quisesse atender, né? Hoje tenho fila de espera, como coach ou como mentor, mas vamos dizer como coach, porque o coach ele só pergunta, ele não fala para as pessoas fazer nada, ele só pergunta. Então, através daquelas perguntas, ele pode levar a pessoa a ter um determinado resultado específico. Pode ser que exista um coach que atenda um dono de uma empresa, o coach, a empresa dele não fature 100 milhões, e a empresa do cara fature 100 milhões, e o coach fazer coach com o dono de uma empresa milionária, talvez sem ele ser milionário. E ele ajudar o cara a crescer o negócio, fazendo coach, não fazendo mentoria. Não falando pro cara o que ele deve fazer. Tá conseguindo compreender a ideia?
Porque eu penso que no mundo real de hoje, não quer dizer eu tenho certificados. Não quer dizer que é a formação que você fez. Ah, que eu me formei em administração e que eu fiz o business coaching, que eu fiz o business tal das contas, do curso, da formação, isso, aquilo, outro. Isso é legal, é muito bom, é importante você ter isso. Agora, você fala de liderança, você tem alguém que te ajuda, pelo menos? Você lidera a si mesmo? Então aí eu penso que no mundo de hoje as pessoas estão buscando muito isso, entendeu? Cada vez mais quem vive o que fala. E no caso do Life é a mesma coisa, né? Você vai falar para as pessoas não procrastinarem e você é um procrastinador. Você vai falar para as pessoas emagrecerem e você não emagrece. Você vai falar para as pessoas acordarem mais cedo, mas você não acorda mais cedo. E aí? Qual é a tua? É aquela ideia do diga-me, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então aí é uma coisa que realmente pode ser um pouco complicado e com o tempo é provável que a máscara acabe caindo, entende? Legal. Tem até uma história que eu peguei de um livro que eu estava lendo, né? Que é do Nathaniel Branden, que é os 6 pilares da autoestima. Okay. E eu não sei qual capítulo, qual é o contexto dessa história, mas o contexto do que você falou é justamente de 2 pais que estavam com problema, que tinha um problema que a criança que comia muito doce, e eles queriam que a criança parasse eles tentavam de tudo para fazer a criança parar de comer doce, né? Uhum. E aí chegaram pro senhor, talvez o guru, né? Para ele dar um jeito nisso. Aí ele diz, né? Ele fala: olha, daqui a 2 semanas vocês vêm comigo que eu vou ter a solução para isso. Daí eles chegaram, né? E perguntaram para ele por que 2 semanas para a gente conversar com você e você começar, né, a trabalhar. Aí ele responde: porque eu há muito tempo tinha um problema com doces também, e tive que passar um tempo resolvendo isso em mim mesmo para daí passar algo que seja relevante, né. Então é bem interessante isso, porque talvez as pessoas venham para você querendo uma solução, só que você está com o mesmo problema e precisa saber como resolver o problema primeiro, né? Uhum. Para depois dizer uma solução, mesmo que seja interessante. Bem legal, bem legal. E assim, antigamente sim, cara. Antigamente o conhecimento era algo muito, muito inacessível, né? Era algo muito acessível para poucas pessoas, né, na verdade, né, que ainda tinha muito dinheiro. No mundo de hoje, o conhecimento está liberado, ele é gratuito, entendeu? Então, eu penso que uma vez em que as pessoas começam a viver isso, só que assim, cara, tem todo o processo também, não adianta, tem o processo da pessoa ela se tornar algo. Nenhum médico nasceu médico, sabe? Nenhum palestrante nasceu palestrante, nenhum apresentador de TV nasceu apresentador de TV. Então existe a inspiração mesmo da pessoa em querer se tornar aquilo. Caramba, eu quero me tornar o melhor artista de Hollywood, sabe? Poxa, que legal você ter esse objetivo. De repente esse cara vai começar o quê? Fazendo sei lá, um curta-metragem em casa. Eu quero ser o melhor jogador de futebol, ganhar a bola de ouro. Cara, talvez esse cara vai ter que começar na Série D, mas isso daí não impede ele de estar já visualizando que um dia ele vai se tornar aquilo, entende? Exatamente. E como a pessoa ela descobre se é bom para ela, ou melhor para ela ser um life coach ou business coach? Legal. É mais do que se posicionar como life ou como business, no caso no coaching, né, em si, mas dentro do que a gente aborda para o desenvolvimento humano, porque existem conhecimentos que ele pode ser utilizados diretamente para o negócio e existem conhecimentos que ele pode ser utilizado para a vida prática. Eu penso que assim, isso vai muito da mentalidade realmente da pessoa, como que ela se vê se desenvolvendo no longo prazo, sabe? Como que ela se vê crescendo no longo prazo. Eu quero continuar estudando sobre negócio, eu quero continuar estudando sobre desenvolvimento de empresa, ou de líderes, ou sobre vendas, independente do posicionamento. Isso tem que refletir para ela uma visão também de futuro, se ela quer continuar dando continuidade
né? Será que ela quer continuar aquele caminho de se aperfeiçoar naquela área também, entendeu? Então, o meu ponto de vista é esse, é mais do que simplesmente querer definir, eu sou life, eu sou business, no teu longo prazo, onde você se vê? Né? Isso daí tem que estar alinhado mesmo com a visão de propósito, com a visão mesmo do que a pessoa está querendo realizar e manifestar durante suas vidas, entendeu? E os interesses dela influenciam essa decisão? Talvez a pessoa entre por causa de gostar, né? E mais de fazer um trabalho com pessoas, ou então a história dela mesmo, ou então o interesse dela com negócios. Isso daí ajudaria ela na decisão? Assim? Sem sombra de dúvidas, assim. Até porque, dependendo do que ela está fazendo, se ela for coach, se ela for profissional dessa área, quando a gente ensina algo, a gente está aprendendo muito sobre aquilo também. Então, assim, às vezes, pode existir coisas que esse profissional ele vai querer ensinar também para ele meio que associar isso no corpo, entendeu? Quanto mais eu repito algo, mais eu me torno aquilo. Então, poxa, eu vou fazer aulas de venda que aí a pessoa vai aprimorar os recursos dela de venda, né? Eu vou fazer aulas de produtividade para melhorar minha produtividade, né? E assim, quem escuta a gente aqui ou vê a gente aqui, vai perceber que, às vezes, por exemplo, eu vou ajudar um dentista a vender mais. Cara, às vezes o dentista, o negócio dele é ser dentista. Ele só quer, de repente, ele não tem tempo, talvez, para poder estudar sobre isso. Então, talvez valha a pena ele contratar alguém que sabe sobre marketing. Talvez a pessoa não seja a maior especialista, mas alguém que sabe de marketing, de repente, sabe mais do que do dentista, porque ele não tem conhecimento sobre marketing, entendeu? Então, de repente, o médico, né? Talvez o médico ele é muito bom em atender, mas de repente ele não é bom em marketing, entendeu? Então ele pode contratar alguém de marketing para isso, sem ter necessidade desse outro cara ser, por exemplo, marketing para médicos, entendeu? É provável que ele já tenha um conhecimento maior. Então não necessariamente quer dizer que a pessoa tem que viver aquilo, sabe? Só que é importante que ela tome uma decisão de querer se desenvolver durante, né, os próximos anos, né, também dentro daquilo que ela quer ensinar, dentro daquilo que ela quer levar de transformação para a vida do cliente dela, dos potenciais clientes dela. E assim, a pessoa que ela gosta das duas áreas, ela acha que, enfim, eu quero trabalhar com negócio, mas também eu gosto de trabalhar com pessoas. A pessoa consegue ser os dois, e como ela concilia isso, assim? Como ela se promove, consegue promover entre os dois? Uhum. Então, a gente já falou disso num podcast anterior, né, que foi sobre a questão da definição de nicho, que é possível, sim, ela fazer isso, só que ela tem que ter transformações mais específicas em relação ao que ela está transformando. Não é que eu vou me posicionar como life ou business, é que transformação do que eu ofereço, do que eu vou oferecer vai ter para a empresa ou para o profissional ou para seja lá quem for, entendeu? Que ela vai ou para a vida pessoal da pessoa. Então, claro que ela consegue ser os dois, se ela tiver soluções diferentes, se ela tiver experiências diferentes, transformações diferentes, entende? Uhum. Entre uma área e outra, life, o business coach, qual que você escolheria? Ou qual que é a melhor, assim, para começar, quem está iniciando como coach, né? Cara, assim, a que eu escolheria talvez não teria muita importância para quem acompanha a gente, porque isso vai ser uma coisa muito única mesmo de cada um, entende? Eu penso que em ambas as áreas as pessoas elas vão ter que se desenvolver, cara. Elas vão ter que buscar melhorias. Agora, é bem provável que essa parte do desenvolvimento pessoal acabe acarretando ela, porque quem quer viver disso, quem quer ter um negócio disso, viver online, viver 100% online de coach, dos seus conhecimentos, na área do desenvolvimento humano, quem está querendo isso vai ter que aprender a ser um empreendedor, vai ter que aprender a vender, vai ter que aprender a fazer marketing e tal. Então pode ser que através da transformação
do desenvolvimento pessoal, que ela vai estar oferecendo para as pessoas, que ela vai estar vivenciando para as pessoas, ela vai se desenvolver e depois ela pode ser que ela vai criar uma solução ali de atender empreendedores, atender empresas, com base também na própria experiência que ela teve dentro do próprio negócio, entendeu? Então essa é a consideração. Se eu fosse deixar para quem está começando realmente, assim, né? Isso depende do background da pessoa, né? O que tem por trás dela, né? Poxa, de repente a pessoa ela foi lá, ela tinha 15 anos de empresa e ela fez uma formação em life coaching e ela falou, caramba, quero trabalhar com coaching. Talvez essa pessoa ela pode começar a fazer para business, entendeu? Ela começar a trabalhar como business. Agora, talvez ela não tenha nada de experiência, ela sempre trabalhou para alguém, ela não tem experiência de negócio, talvez pode ser mais interessante ela vir trabalhar de fato com o desenvolvimento pessoal, entendeu? Então, assim, acho que definir um ou outro é uma questão muito de que depende do que a pessoa realmente quer no longo prazo e é possível se ter experiências que de fato transformem em duas áreas, entendeu? Aí a gente pode usar aquela frase, né? Vende o que eles querem e entrega o que eles precisam. Às vezes a pessoa ela pode acabar vendendo uma experiência para business, só que entregar o que a pessoa precisa na área do desenvolvimento pessoal. Então, até, por exemplo, tem programas nossos que, por exemplo, Mentalidade de Riqueza, que é um método que ensina as pessoas a dobrarem até triplicar seus ganhos financeiros mensais. Tem pessoas que entram com o objetivo de melhorar a sua vida financeira. Aí lá dentro, ela vê aulas, ela vê conteúdo que faz ela parar de fumar. Já teve pessoa que parou de fumar, teve pessoa que emagreceu 50 quilos, a Dayana, teve pessoas que reataram o casamento, teve pessoas que se aproximaram dos pais, porque acaba tendo também essa parte do desenvolvimento pessoal, entendeu? Que é um treinamento de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de mentalidade. Tem pessoas que pegaram esse programa, por exemplo, para poder se tornarem melhores dentro do próprio negócio, dentro da própria empresa dela, entendeu? Então, assim, sem ser errado de se posicionar como life ou como business, não tem essa. Porém, na minha percepção, se a gente está pensando em negócios, os tickets, os preços, valores que as pessoas pagam para um acompanhamento de negócio é diferente para um acompanhamento de life. Essa daí, pelo menos, é uma percepção que eu consegui perceber nesses últimos anos, sabe? Seria muito complexo para mim oferecer uma mentoria, por exemplo, anual de 100 mil reais para uma pessoa da vida pessoal dela. Pode ser que tenha. Eu nunca fiz isso. De 50 já, mas de 100 nunca fiz. Da pessoa, poxa, acompanhar ela ali para desenvolver na vida pessoal dela. Só que no meio do caminho acabou casando de quê? De desenvolver o negócio, de abrir uma empresa e tudo mais. Então, na verdade, não foi uma mentoria só de life, foi uma mentoria acabou sendo uma mentoria de business, entendeu? Sim, um ponto, uma posição que eu colaboraria, né? Falar que existem pessoas que trabalham, né, com um emprego normal, assim como existem pessoas que são milionárias e enfim, estão com um status maior. Assim como tem negócios que são pequenos negócios, né, como aqueles negócios que faturam milhões. Então, tem pessoas que podem pagar e tanto pessoas que não conseguem, né, como negócios que podem pagar, no meu caso também, né, aparecem vários tipos de negócio, né, para procurar serviços, ou então você promove baseado numa percepção de quem você quer atingir. É bem interessante, por isso, ouvir o podcast sobre nicho, para saber exatamente quem é a pessoa que você quer atingir, né, e levar tudo isso em consideração. É bem Exatamente. interessante, né? Muito bom, muito bom. Esse é o caminho, e mais uma vez, não é que tem certo ou errado se posicionar com um ou com o outro, entendeu? Ou que um é melhor do que o outro. Depende realmente das aspirações de vida também de que cada um quer, baseado também lá no que a gente já falou no podcast sobre nicho, né? Eu penso que é bem por aí. Legal. Estamos quase, então, acabando o nosso tempo aqui, né, Thiago? Tem alguma observação que você queira colocar mesmo para as pessoas aí?
Tem, pra gente concluir, cara, eu quero falar que tá sendo muito legal essa experiência de estar gravando esse podcast, é uma experiência nova, uma experiência diferente, na verdade, assim também, né? De fazer esse bate-papo assim tão produtivo, respondendo perguntas tão importantes para quem está começando essa jornada, então para quem já está nessa jornada já há mais algum tempo. As pessoas podem encontrar a gente no Instagram, podem encontrar a gente em outras redes sociais também, Facebook, no Telegram também, os links sempre vão estar na descrição desse vídeo, e agradecer você por, enfim, também estar colaborando e contribuindo dentro desse movimento tão incrível que é o Movimento Coach pelo Mundo. E vamos nessa que a gente só está começando, a gente já vai ter aí o nosso próximo podcast também em breve, que é, né, a diferença entre atender online ou atender offline. Qual a diferença? O que tem, né, entre atender online e offline para quem é coach ou para quem é profissional de desenvolvimento humano? Vai ser incrível demais, né? Sim, sim, é bem interessante esse tema, né? A gente poder abordar, porque e a pessoa não perder, porque a gente hoje está vivendo nos dois mundos, tanto o pessoal como o online. O online está toda essa loucura e tende a crescer ainda mais, né? Vão ter várias outras tecnologias, até uma internet 2.0, como eu tô vendo aí, né? O pessoal não pode perder realmente esse episódio. E enfim, e realmente esses episódios que passaram, posicionar ela para enfrentar todas essas mudanças que estão vindo, e ela poder sempre estar se atualizando. Totalmente, cara. É isso. Vitor, um abraço gigante para você aí, cara. A gente se vê também no nosso próximo podcast Coach pelo Mundo. Obrigado você que está assistindo, que está ouvindo esse podcast. Conforme a gente vai passando o tempo e tendo mais experiência juntos aí, a gente vai sabendo o que você quer ouvir de nós e o valor que a gente vai contribuir com a sua vida, com certeza, e vocês com o feedback de tudo isso, esse trabalho que tá tendo, né? Obrigado mais uma vez aí, a audiência, e vamos estar juntos no próximo podcast. Fechado. Grande abraço. Valeu, Vitor. Um abraço, até mais. Falou. Uau, que incrível que você chegou até o final desse vídeo. Isso quer dizer que esse vídeo gerou valor para você. Então, se esse vídeo gerou valor para você de fato, quer dizer que você provavelmente vai querer receber mais conteúdos como esse. Por isso que eu quero te sugerir que você se inscreva no canal agora, caso você não seja inscrito. E que você também ative as notificações, porque dessa maneira você vai receber todos os próximos conteúdos que serão liberados aqui. Aqui também você pode perceber que existem mais outras opções para você continuar o teu desenvolvimento, para você viver 100% online de coaching ou dos seus conhecimentos da área do desenvolvimento humano ou do comportamento humano. Bons estudos para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.